o Tribunal de Contas nessa questão? Afinal de contas, vai cumprir com o seu papel de bloqueio de contas de 48 prefeituras, porque essa é uma vergonha que, inclusive, acaba atingindo vários municípios. Nós vamos ao vivo agora com a repórter Candice Matos para saber o que o TCE, o que o Pleno do TCE decidiu agora pela manhã, Candice. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que nos assiste. Foi uma discussão acalorada. Em princípio, veio esse pedido de bloqueio de contas de 48 municípios. Só que houve uma divergência entre os conselheiros. E o que foi perceptível é que dados apresentados pela presidência parece que chegam à presidência, mas não chegam aos conselheiros. E isso foi motivo de muito debate até se chegar à decisão que a gente vai comentar aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa. Presidente, o que está acontecendo primeiro em relação a esses documentos? Chegam à presidência, mas não chegam aos conselheiros? Olha, chega à presidência porque hoje nós trabalhamos em rede. Hoje há um compartilhamento de informações, não somente do Tribunal de Contas com o Ministério Público Estadual, mas com outros órgãos de controle. E esses documentos chegaram, claro que os conselheiros tiveram, nós apresentamos aos conselheiros, podem não ter chegado hoje para ele, mas foram apresentados para eles. Ora, os documentos, eles são criados pelos servidores da casa. Se há alguma dúvida, tem que ser com o servidor, com o técnico da casa. E os técnicos da casa trabalharam e ofereceram respostas àquilo que nós pretendíamos fazer, que era o bloqueio das contas. Presidente, hoje não houve esse bloqueio de contas de nenhum município. Houve, sim, a sugestão de uma aplicação de multa máxima ao gestor no valor de R$ 62 mil e também dar um prazo de 48 horas para que todos os municípios, eles quitem os seus débitos com os servidores públicos. Ou seja, na próxima terça-feira tem um pleno especial, não é isso? É uma reunião extraordinária do Pleno do Tribunal para apurar aqueles municípios que continuam atrasando as suas folhas. Hoje nós tivemos aqui, foram 14 municípios que nós apresentamos uma proposta de bloqueio das contas, né? De 11 municípios, determinações com aplicações de multas de R$ 62 mil. Mas o que foi decidido foi dar esse prazo mais de 48 horas. Isso significa que não está descartado a possibilidade de bloqueio das contas desses municípios, desde, efetivamente, que eles não cumpram com a determinação do Tribunal de Contas de pagar a sua folha de pagamento até a segunda-feira, no caso. Sobre esses municípios que o Dr. Clóvis fala, ele enumerou 13 ou 14 municípios que sequer respondeu ao ofício enviado pelo Tribunal de Contas do Estado, pedindo aquele calendário de pagamento dos servidores. Então, o presidente fez um pronunciamento de desabafo, dizendo que isso é um desrespeito e está na hora de o TCE assumir esse protagonismo dessa história. Correto, né? Não é possível que há um ofício que nós encaminhamos para esses municípios e eles não apresentaram o calendário de pagamento das folhas. Eu sempre dou como exemplo 3 municípios que apresentam, né, uma boa gestão, que é o município de Itabaiana, da Barra dos Coqueiros e Divina Pastora, que são gestores que têm compromisso com o município. Lamentavelmente, a maioria não está tendo esse compromisso. Está um caos administrativo nesse fim de gestão. E nós esperamos que o Tribunal de Contas, na próxima terça-feira, tome medidas mais drásticas contra aqueles que não querem cumprir com o seu papel social, seu papel de transformação, que é para isso que ele existe, de transformação social em cada um desses municípios. Eu queria agradecer as suas informações, doutor Clóvis, e dizer ao telespectador que no Jornal do Estado a gente vai trazer essas informações também sobre Aracaju, que o presidente detectou uma situação de caos e que houve rebates e debates em relação a isso. Então, à noite, não perca o Jornal do Estado. Segue com você no estúdio, Tiago. Obrigado, Candice Matos, pelas informações. Olha, vem cá, eu queria entender, de fato, o papel do Tribunal de Contas do Estado nessa confusão inteira. Porque, veja, o próprio Tribunal de Contas reclama que não é respeitado pelos gestores. E aí, em contrapartida, o Tribunal de Contas dá prazo em cima de prazo para que o gestor possa, na boa vontade, dar algum retorno ao Tribunal de Contas e ao próprio servidor. Eu não consigo entender. Aliás, eu entendo. É porque eu não posso dizer nesse momento, mas eu entendo por que o Tribunal de Contas empurra com a barriga toda essa situação. É lamentável isso. Tem gente passando fome.
Tem servidor público aí, não só aqui em Aracaju não, mas de vários outros municípios que estão passando por situação fechatória.